ponto que eu sempre gosto de comentar para quem faz aí provas de concurso são as possibilidades de agrupamento dos bits. Professor, o que significa a ideia de possibilidades de agrupamento dos bits? Isso significa que nós podemos agrupar os bits para que eles possam nos dar mais possibilidades de informação. Porque se eu tenho um bit, eu só posso ter informação associada a 0 ou 1. Por exemplo, se eu tiver um sistema de cor de um bit, a cor só pode ser preto ou branco. Imagina, preto o bit é 0, 1 o bit é branco. Mais ou menos assim. Quer dizer, se eu tenho um sistema de cores de um bit, eu só poderia ter duas cores, preto e branco. Se eu tenho um texto, um sistema de texto, imagina se eu tivesse um teclado baseado num sistema de texto de um bit. Então eu só poderia ter duas letras, A e B. Mas não é assim que funciona no computador. Nós podemos ter mais possibilidades de informação e não só duas. Como é possível, então, ter tantas possibilidades de cores, de texto, de imagens? Como nós podemos ter várias possibilidades de informação se um bit só pode ser 0 ou 1 na sua essência de informação? A ideia é exatamente o que está aparecendo aqui na tela. Agrupando os bits. Porque se eu começar a agrupar os bits, eu tenho mais possibilidades de informação. Vamos dar um exemplo prático. Observa. Se eu tenho um bit só, ou o bit é 0, ou o bit é 1. Duas possibilidades. Mas vamos partir da hipótese que agora eu vou agrupar os bits. Eu resolvo agora agrupar 2 bits. E com 2 bits agrupados, se tu observar bem, nós temos 4 possibilidades de informação. Com 2 bits agrupados, uma primeira possibilidade é o primeiro bit 0 e o segundo bit 0. Isso é uma primeira possibilidade da informação. Uma segunda possibilidade é o primeiro bit 1 e o segundo bit 1. 2 possibilidades de informação até agora. Terceira possibilidade, o primeiro bit 0 e o segundo 1. Terceira possibilidade. E a quarta possibilidade é o primeiro bit 1 e o segundo bit 0. Quer dizer que eu, com 2 bits agrupados, agora eu posso ter 4 possibilidades diferentes nesse agrupamento de 2 bits. Então, com 2 bits agrupados, eu já poderia ter um sistema de cores de 4 cores. Eu poderia dizer, se for 0 e 0, mostra preto. Se for 1 e 1, mostra branco. Mas se for 0 e 1, mostra azul. E se for 1 e 0, mostra vermelho. Quer dizer, um sistema de cores de 2 bits já me permite armazenar 4 informações diferentes associadas ao agrupamento desses bits. Então é isso, à medida que eu vou agrupando mais e mais bits, eu posso ter mais e mais informações associadas a esse agrupamento. Professor, mas como é que nós podemos fazer os cálculos desses agrupamentos? É simples, nós vamos usar um conceito matemático. Como nós estamos falando de base binária, vamos imaginar então sempre base 2. E eu vou pegar e vou colocar no expoente um número de bits agrupados. Exemplo, 1 bit. Base 2 sempre, expoente 1. 2 no expoente 1 é igual a 2 possibilidades. Vamos colocar 2 bits agrupados. Lembra? Dava 4 possibilidades, 2 bits agrupados. Como é o cálculo matemático? Base 2 sempre, porque é base binária. E no expoente 2, de 2 bits. 2 no expoente 2 é 2 multiplicado por 2, que dá 4. Professor, mas se eu colocar 3 bits? Lembra? Base 2 sempre, porque é base binária. Expoente, 3 bits agrupados. 2 no expoente 3 é 2 multiplicado por 2, que dá 4, e multiplicado por 2, que dá 8. Então, 3 bits agrupados, a conclusão. 8 possibilidades de informação. Um sistema de cores de 3 bits já poderia me mostrar 8 cores diferentes. Professor, mas se eu exagerar, se eu botar 8 bits agrupados, lembra a regra. Base 2 sempre. Expoente, 8 bits agrupados. 2 no expoente 8 é 2 multiplicado por 2, que dá 4, multiplicado por 2, que dá 8, multiplicado por 2, que dá 16, multiplicado por 2, que dá 32, multiplicado por 2, que dá 64, multiplicado por 2, que dá 128, multiplicado por 2, que dá 256. Então, 2 no expoente 8, 8 multiplicações aí do 2, vai me dar 256 possibilidades. Isso quer dizer que um sistema de cores de 8 bits me dá 256 cores diferentes. Essa é a ideia. Para obter mais possibilidades, nós agrupamos os bits. E agrupando os bits, temos mais possibilidades de cor, de texto, de elementos que o computador vai processar ou armazenar.